Agora eu quero saber o seguinte: o trabalho de vocês consolidado, né? Mas de repente passa um meteoro onde o mundo inteiro passa a comentar sobre um fato e esse fato tem um envolvimento diretamente de um excelente trabalho que vocês realizaram. E aí começa diversos continentes, países, veículos de comunicação falando sobre esse fato. E eu estou fazendo esse suspense todo para você que está nos assistindo. Eles vão falar aqui sobre qual assunto agora. Meu Deus. Bolsonaro? Exatamente. Então conta a história pra gente. Como é que foi? Porque o presidente, quando acabou as eleições, Sim. pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Chegou o Aerolula. Era o Lula. O Aerolula, mas foi para os Estados Unidos, né? É, E como é que ele foi? Foi eu falo que essa história aí dá um livro, né? verdade. Porque logo naquele ano, né? Foi ano passado, né? Sim. O ex-presidente Bolsonaro foi no dia de posse ele embarcou, né? Para os Estados Unidos e coincidentemente nós estávamos aqui no Brasil porque a nossa filha mais nova a gente tinha trazido para fazer uma cirurgia aqui. E numa situação bem delicada, importante para a família, a gente está aqui, mas era impossível não ligar a televisão e não ver o noticiário, né? Sim. E naquele momento ali, muita confusão acontecendo e muita especulação por parte de ambos os lados, por parte da mídia, e a gente olhando para aquilo, né? Então, assim, o que divulgava era que, né, o pessoal, né, mais à esquerda, olha, o presidente Bolsonaro vai ser deportado dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro está fugido, o presidente Bolsonaro... E, assim, né, a gente, enquanto empresa de imigração, a gente cuidou aí, nós atendemos, na verdade, já atendemos mais de 64 mil famílias Uau. nesses últimos É. 4 anos e meio, né, de Poxa. empresa. Todo tipo de família. A gente já entrevistou tanto famílias de brasileiros, famílias de chineses, ucranianos, 30 italianos. países, né? Hoje são 30, nós temos clientes de 32 países. Caramba. Nossa. E óbvio, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que buscam os Estados Unidos para um asilo político ou religioso, porque infelizmente, né, Alguns países ainda perseguem religiosos. há perseguição religiosa e pesada em alguns países, pessoas com ameaça de morte, perseguição política, tráfego humano, né? Isso acontece e essas pessoas vão para os Estados Unidos buscar refúgio. Então, assim, independente da raça, da cor, da religião, Do que da está motivando, né, a questão questão migratória. política, se alguém precisar de ajuda, a gente está ali para ajudar. E eu lembro que eu estava aqui em São Paulo e eu vendo, né, a nossa filha tinha acabado de fazer a cirurgia, a gente acompanhando ali no apartamento e tal, assistindo televisão, e eu vendo aquela loucura toda que envolvia o assunto imigratório. Porque até então o presidente Bolsonaro tinha saído do Brasil, ido para os Estados Unidos com visto diplomata, Isso, exatamente. Entrou né? Mais os assessores, passaporte diplomático. perdão, passaporte diplomático, com os assessores dele, mas o passaporte diplomático tinha uma duração de 30 dias, né? Exato. Porque ele já não era mais presidente, e toda a especulação mundial aí do que aconteceu, porque até então era um fato novo para o mundo inteiro, quer dizer, um ex-presidente. Ele precisaria mudar essa condição imigratória dele lá ou retornar para o Brasil. E aí a expectativa era essa, ele retorna, E vai preso, Ou vai preso, que sim, tal sim, aquela dá. coisa toda, né? se ele não mudar, se retorna vai preso, tinha um risco, ou especulava-se Não que especulava, sim. ou ele teria que mudar o visto dele, se não mudasse o visto, aí ele seria deportado. E aí o Rodrigo enxergou uma oportunidade aí. Ele estaria lá de forma ilegal, né? Passando esses 30 dias. E aí eu olhando aquilo na televisão, falei assim, poxa, mas não é possível, né? E óbvio, aí nesse momento é igual uma especialista em futebol. Quando ele ouve alguém falando de futebol,
Falei, meu, os caras estão falando bobagem. E a gente ouvindo tantas coisas ali, eu falei assim, Por poxa exemplo, vida. quando a gente fala assim, ó, e aí passou 30 dias, ele não é mais um diplomata, ele não pode fazer uso mais desse benefício, Sim. aí ele será deportado. Não, antes disso ele tem essa questão de ficar ilegal, e ainda assim, para quem está ilegal, ainda tem alguns recursos. É. Mas aí não, será deportado. E aí e- a gente sabia que não, deportação não. E se falando seriamente O que o cidadão comum já Biden não é mais. iria deportar o Bolsonaro. E nós não estamos falando. Por que que era um fato novo mundialmente? Porque nós estamos falando de um presidente de uma potência igual ao Brasil. Nós não estamos falando de um presidente qualquer, né? Assim, de um país qualquer, talvez pequeno, mas de um presidente de uma grande nação que agora está nesse momento. A mídia inteira mundial especulando se seria deportado ou não, né? O presidente Biden é de um governo, né, à esquerda, Oposição, de né? oposição nos Estados Unidos, mas que não tem essa prerrogativa para poder fazer isso. E também o presidente Bolsonaro, naquela ocasião, também não tinha nenhum processo, né, Em tramitado, aqui. julgado, nada aqui. E aí eu falei assim, bom, deixa eu fazer contato com alguns amigos, né? E aí comecei a mandar mensagem para alguns amigos que, de alguma maneira, poderiam ter acesso a ele, porque eu nunca tinha tido contato com ele. E até que essa mensagem chega em um dos amigos, né? E chegou até ele lá e a gente se colocando à disposição. Olha, a gente já cuidou aqui de muitas e muitas pessoas com muita vulnerabilidade. Nos colocamos aqui à disposição de vocês, né? De resolver. Aí Assessoria. a assessoria dele entra em contato com a empresa. Isso para nós era um motivo de honra. Poxa, nós estamos falando de um ex-chefe de Estado procurando um serviço imigratório. Independente Pelo do menos país assim, era a que primeira claro. vez na história que isso acontecia, né? Ao mesmo tempo que assim surge aquele alvoroço na empresa, surge também o medo, né? Porque, poxa vida, peraí, a gente nunca foi caracterizado como uma empresa política, porque a gente atende pessoas de várias vertentes políticas. Será que vão agora caracterizar que a gente é uma empresa bolsonarista, enfim, uma empresa de direita e não sei o que e tal, e às vezes até descredenciar a nossa reputação por conta de um posicionamento que nós não tínhamos, né? Mas temos, né? E não temos, mas estávamos ali naquele momento para poder atender um ex-chefe de Estado, num momento de vulnerabilidade imigratória. Mas deu muito medo. Somente alguns funcionários da empresa, somente a diretoria foi envolvida, e aí o pessoal me ligou, falou, Rodrigo, não, você tem que pegar o avião agora, vim para cá, para ir lá na casa onde o presidente Bolsonaro está hospedado. Eu falei, cara, não posso. E aí vai um advogado da Califórnia, vai uma outra pessoa lá também, outra advogada que trabalhava conosco, que vai lá e tal, para poder entrevistá-lo, para poder entender juridicamente o que precisava. Ficaram lá alguns minutos com eles, mas o mais interessante é que, assim, eu até então não tinha tido contato, só através dos amigos que eu mandei mensagem, até que chegasse uma pessoa que de fato conhecesse. E aí eu estava dentro do hospital aqui em São Paulo, meu telefone toca, e era ele me agradecendo, né? Me agradecendo pelo fato de ter, de alguma maneira, me colocado à disposição para poder cuidar do caso dele, né? Eu falei assim, olha, presidente, imagina, para nós é uma honra poder atender alguém, né? Assim, no mínimo um fato inusitado, um fato novo para todos, né? E estamos aqui para poder atendê-lo, né? A Verdade. gente resolver ele. E aí, assim, só que ninguém sabia, até porque questão de Sigilo, né? Confidencialidade. confidencialidade do cliente, ninguém sabia. E nós protocolamos o caso, me parece que foi na quarta-feira, e aí na quinta-feira a mídia americana divulga que até então o ex-presidente Bolsonaro tinha entrado com um processo de mudança de status. Alguém do governo americano vazou. Porque da nossa empresa não tinha como vazar, porque era só a diretoria aqui. Não tinha. Assim, alguém vazou, né, essa informação, enfim. Vazaram essa informação e aí sim, aí eu fiquei bem preocupado porque
Nesse momento eu falei assim, bom, e agora? Vazaram a informação, daqui a pouco Pode repercutir pode repercutir de negativamente. maneira bem negativa para todos nós, né? Eu acho que talvez é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. É. Primeira É vez que eu mesmo? tô falando isso no... Olha, viu? Exclusivo! Foi exclusivo! Dá trabalho! Trabalho pra conseguir essa Dá declaração. trabalho, meu filho! Olha, É viral, meu filho! Pô, tio, primeira vez que eu tô falando sobre isso. E só sei que essa informação chega no Financial Times. E essa informação chega até o Financial Times e o Financial Times divulga uma matéria dizendo que o presidente Bolsonaro escolhe uma das melhores ou a melhor empresa de imigração dos Estados Unidos para cuidar do caso dele. Uau! Isso repercutiu de maneira assim estrondosa, a ponto assim do telefone da empresa já não dá conta de atender. E aí a gente deu nesse momento aí, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, se o presidente estava fugido, se não estava, se, enfim. E, na verdade ali ele estava mudando o status dele para turista, né? Usufruir desse período que ele entendia que precisava estar lá nos Estados Unidos, e aí toda a especulação mundial, se ele volta para o Brasil, se ia ser preso, se não sei o que e tal. E com essa a gente deu entrevista aí para o mundo inteiro, né? Para New York Times, E agora CNN, aqui, né? Fox News, Casos e cases. casos e cases. Por favor. Em exclusivo a gente falando isso aqui pela Isso é primeira assim. vez. E por fim, como é que foi o status? Ele ficou com status de turista. Ficou com status de turista. Uhum. E ele ficou lá em torno de 3 meses. Aí depois, quando eu retorno para os Estados Unidos, eu tinha me comprometido de ir lá conhecer ele pessoalmente. Eu fui lá conhecê-lo, né? E ele foi muito simpático conosco. A gente tomou Depois café com ele, né? tomamos A café gente lá. levou pão e leite condensado. Boa. E a gente experimentou essa iguaria. E aí algumas coisas assim que acontecem. Aí na outra semana, dois amigos que nós temos, o pastor Rafael Conrado, o pastor Luiz Hermínio, coincidentemente iriam almoçar na nossa casa, e eu sabia que o Luiz Hermínio tinha sido muito próximo dele, conselheiro durante o governo, e eu fiz um comentário que eles iam almoçar lá e perguntei se ele queria almoçar na minha casa. E na outra semana ele foi lá almoçar com a gente. A gente achou que era piada, né? Não, achei que não fosse, né? Mas E a Leda que preparou lá o menu, aí a gente mudou. É mesmo? Chama menu presidencial. menu presidencial, né? Ele comeu Algo lá com prata? arroz. O que foi, Leda? Gente. Arroz, feijão, Não, maionese. porque quando a gente vai receber alguém para comer lá em casa, a gente pergunta se tem alguma restrição alimentar. E ele tem uma condição de saúde Por causa agora, mas da facada. exige cuidado ali. E aí o Rodrigo ligou para a assessoria dele, ele falou, não, o presidente não tem, ele não come camarão e não come comida muito pesada. Aí eu falei, Rodrigo, agora... Lula nem pensar, né? Lula não. Mas é uma pessoa muito simples, né? Aí, É o que nos eu falei, serve. Rodrigo, faz o seguinte, pergunta se ele tem alguma preferência. Aí ele voltou assim, olha, o presidente é um homem com hábitos muito simples, não se preocupe. Eu falei, bom, então se ele é simples, está aqui há tanto tempo, e o dia que a gente foi tomar café com ele, a esposa dele não estava. Uhum. Ela estava aqui no Brasil, e ele estava ali sozinho, acho que estava com 5, 6 assessores, e eu falei assim, gente, e aí é outra característica de quem vai para os Estados Unidos ficar lá muito tempo, Você sabe como é que é aquele sentimento, né? fica comendo a comida americana e aí começa a sentir falta das coisas daqui. Aí eu falei, vou fazer uma comida brasileira, coisa que a gente comia lá na minha casa. E aí a gente fez, era uma carne cozida com legumes, tinha um frango assado, maionese, tinha uma saladinha, e arroz e feijão, e de sobremesa tinha pudim de leite condensado. Eu falei, deve Pensei no gostar. pudim. Se faltar o pudim, não é o...